Perguntas e respostas de O Livro dos Espíritos. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 9. Intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Penetração de nosso pensamento pelos Espíritos. Pergunta número 456. Os Espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Pergunta número 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de sua morte? Certamente, e quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Pergunta número 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. Pergunta número 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Pergunta número 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Pergunta número 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente e, se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma um mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Pergunta número 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Pergunta número 463. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mau segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Pergunta número 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Pergunta número 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem serem mais felizes. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Pergunta número 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho
e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terá outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz reestabelecer a balança e te deixa o comando. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pergunta número 467. Pode-se libertar-se da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Pergunta número 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Pergunta número 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai sobretudo daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Pergunta número 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que, assim, colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e por conseguinte suporta-lhe as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está entre vós repeli-lo. Pergunta número 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? São quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Pergunta número 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal, fazem-no aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto e então sugerem-lhe o pensamento de apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Possessos. Pergunta número 473. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Pergunta número 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que sua vontade esteja, de alguma sorte, paralisada? Sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta. Seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Têm-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos que têm mais necessidade de médico que de exorcismo. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo.
Posto que não há demônio nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos segundo a ideia ligada a essa palavra. A palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Pergunta número 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? Pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Pergunta número 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar apelando pelo concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os espíritos bons para atraí-los. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam e os maus não o temem. Pergunta número 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. Pergunta número 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas? Qual é o melhor meio de livrar-se dos espíritos obsessores? Cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo, então quando veem que não têm nada a fazer, eles se vão. Pergunta número 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste àqueles que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsidiado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Pergunta número 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais de demônio a um mau espírito que subjugue um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e o guardai, pois é de uma aplicação geral. Convulsionários. Pergunta número 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Pergunta número 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saberem. Pergunta número 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito.
Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura a faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Pergunta número 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam-se com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Pergunta número 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Pergunta número 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade, por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não vos suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga que deve curá-lo. Pergunta número 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós, o mal físico ou o mal moral? Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos distanciam deles, que pelos males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles a apreciam de outro modo que o nosso, e enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos excitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Pergunta número 488. Nossos parentes e nossos amigos, que nos precederam na outra vida, têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e frequentemente eles vos protegem como espíritos segundo o seu poder. Eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta número 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Pergunta número 490. Que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Pergunta número 491. Qual é a missão do espírito protetor? A de um pai sobre seus filhos: guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Pergunta número 492. O espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Pergunta número 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória?
O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz menos exclusivamente. Pergunta número 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam a sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Pergunta número 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores e que estão sempre aí para vos aconselhar, sustentar-vos, ajudar-vos a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre esta terra, não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão por seu amor cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Deveríeis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de dizer-vos: não te disse isto, e não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e aí te precipitaste. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade, e não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes esconder nada, porque eles têm os olhos de Deus, e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro, procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas experiências mais felizes. Caminhai, homens de coragem. Atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados sujeitarem-se a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossa alma estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós o espaço não é nada, e vivendo em outro mundo nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho, e é feliz quando o vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não tem base em nos fatigar com vossas perguntas, estejais ao contrário sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns, médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs. Para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para adiantá-los no caminho da alegria e da felicidade eterna? Assinado São Luís, Santo Agostinho. A doutrina dos anjos guardiães velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondência? Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que tornaram sob a sua proteção de um mundo para outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a terra os continentes? Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós o veículo da transmissão do som?
Pergunta número 496. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixam que o façam aqueles que tomam seu lugar. Então, acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabroem quando é vossa a falta. Pergunta número 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Há união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures para ajudar, disto aproveita até seu retorno junto do seu protegido. Pergunta número 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido transviar-se na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opordes resistência. Pergunta número 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Pergunta número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre, mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Pergunta número 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta e por que, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva? Se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência e é preciso, frequentemente, que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades, sem isso seria como uma criança que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a deixar-vos livre-arbítrio, porque se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo seu apoio, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e de tempos em tempos brada-lhe para desconfiar do perigo. Pergunta número 502. O espírito protetor, que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? É um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Ele é responsável se não triunfar? Não, visto que fez o que dele dependia. Pergunta número 503. O espírito protetor, que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para sua felicidade? Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. Pergunta número 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Por que razão quereis saber sobrenomes que não existem para vós? Credes então que não haverá entre os espíritos senão aqueles que conheceis? De que modo invocá-lo se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, ou de um espírito superior pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. Pergunta número 505. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que frequentemente vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviais, vós mesmos, um outro que age em vosso nome. Pergunta número 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conhecieis antes de encarnardes. Pergunta número 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser espírito protetor de seu filho? Ele pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus.
O pai que protege seu filho pode ser ele mesmo assistido por um espírito mais elevado. Pergunta número 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Pergunta número 509. Os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis a vosso turno virdes a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito além do que comporta em sua natureza e o grau que alcançou. Pergunta número 510. Quando o pai que vela pelo filho vem a reencarnar, vela ainda por ele? Isso é mais difícil, mas ele convida, num momento de desprendimento, um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, está mais submetido ao seu corpo para poder ser inteiramente devotado, quer dizer, assistir pessoalmente. Por isso, aqueles que não são bastante elevados são, eles mesmos, assistidos por espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que se um falta por uma causa qualquer, é substituído por um outro. Pergunta número 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo, tendo em vista compeli-lo ao mal e fornecer-lhe uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho quando encontram oportunidade. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, posto que espera ser escutado. Então, há a luta entre o bom e o mal, e vence aquele que o homem deixa imperar sobre si. Pergunta número 512. Podemos ter vários espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que se afeiçoam e se interessam por ele, como tem os que o assistem no mal. Pergunta número 513. Os espíritos simpáticos agem em virtude de uma missão? Algumas vezes eles podem ter uma missão temporária, mas o mais frequentemente não são solicitados senão pela semelhança de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. Parece resultar disso que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus. Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja seu caráter. Pergunta número 514. Os espíritos familiares são os mesmos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Existem diferenças na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o que se segue. O espírito protetor, anjo guardião ou bom gênio é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista ser-lhes úteis no limite do seu poder, frequentemente bastante limitado. Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados, e mesmo um pouco levianos. Eles se ocupam de bom grado dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, no bem como no mal. A duração das suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, e age por sua própria iniciativa, e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está em razão do acesso mais ou menos fácil que encontra. O homem está sempre livre para escutar a sua voz ou repeli-la. Pergunta número 515. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para os compelir fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Certas pessoas exercem com efeito sobre outras uma espécie de fascinação, que parece irresistível. Quando isso tem lugar para o mal, são maus espíritos que se servem de outros maus espíritos para melhor subjugar. Deus o permite para vos experimentar. Pergunta número 516.
Nosso bom e nosso mau gênio poderiam se encarnar para nos acompanhar na vida de um modo mais direto? Isso ocorre algumas vezes. Frequentemente também, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Pergunta número 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Certos espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem em conjunto e que estão unidos pela afeição, mas não creais em espíritos protetores do orgulho de raça. Pergunta número 518. Sendo os espíritos atraídos para os indivíduos pela sua simpatia, o são igualmente para as reuniões de indivíduos em razão de causas particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão seus semelhantes. Aí estão mais à vontade e mais seguros de serem ouvidos. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou formando uma coletividade, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há então sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados segundo o caráter e as paixões que neles dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Resulta disso que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que excitam e entretêm o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. Pergunta número 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm em seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum e que têm necessidade de uma direção superior. Pergunta número 520. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada que aqueles que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Pergunta número 521. Certos espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Há espíritos protetores especiais e que assistem àqueles que os invocam quando eles os julgam dignos. Mas que quereis vós que façam com aqueles que creem ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Os antigos fizeram divindades especiais. As musas não eram outras que a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designaram sob o nome de Lares e de Penates os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os continentes têm também seus patronos protetores, que não são outros que os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tendo seus espíritos simpáticos, disso resulta que nas coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos para aí são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos, em uma palavra, que esses agregados, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem rodeados, assistidos, influenciados segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter de uma nação se reflete em suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Em toda parte onde as leis consagram as coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos estão em minoria, e a massa dos maus que afluem entretém a nação em suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão, como uma espiga isolada no meio às sarças. Estudando os costumes dos povos ou de toda reunião de homens, é fácil de se fazer uma ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Pressentimentos. Pergunta número 522. O pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor? O pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Está também na intuição da escolha que se fez e é a voz do instinto. O espírito, antes de encarnar, tem conhecimento das principais fases de sua existência, quer dizer, do gênero de provas nas quais se obriga. Quando estas têm um caráter marcante, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, despertando quando o momento se aproxima como pressentimento. Pergunta número 523. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre alguma coisa de vago que devam nos deixar na incerteza? Quando estás no vago, invoca teu bom espírito ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Pergunta número 524.
As advertências de nossos espíritos protetores têm por objeto único a conduta moral ou também a conduta que devemos ter nas coisas da vida particular? Tudo. Eles procuram fazer-vos viver o melhor possível, mas frequentemente fechai os ouvidos às boas advertências e sois infelizes por vossa causa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência, que fazem falar em nós. Mas, como a isso não ligamos sempre a importância necessária, dão-nos de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam, que cada um examine as diversas circunstâncias, felizes e infelizes, de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado desgostos se os houvesse escutado. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Pergunta número 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto se isso deve causar o resultado que querem obter, de tal sorte que o homem, não crendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Pergunta número 526. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para os derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada que deverá se romper sob seu peso e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Pergunta número 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sobre uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore nesse momento porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido propositalmente sobre essa árvore porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de refugiar-se sobre uma árvore, sobre a qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Pergunta número 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de desviar-se ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Pergunta número 529. Que se deve pensar das balas encantadas, de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? Por imaginação, o homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Pergunta número 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso que são vulgarmente chamadas as pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem com esses aborrecimentos que são para vós provas para excitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Crê que se tua baixela se quebra, é antes pelo fato de tua imperícia que pelos espíritos. Os espíritos que suscitam o aborrecimento
agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega sem motivo determinado, unicamente por malícia. Por um e outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante esta vida ou em outra e que vos perseguem. De outras vezes não há motivos. Pergunta número 531. A malevolência dos seres que nos fizeram mal sobre a terra se extingue com sua vida corporal? Frequentemente eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade, se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pode-se a isso pôr um termo e por que meio? Sim, pode-se orar por eles e restituindo-lhes o bem para o mal, acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam vendo que nada ganham com isso. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra e que cedo ou tarde espiam os danos que tenham feito a alguém. Pergunta número 532. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que depende frequentemente de vós afastar esses males e pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para vos servir, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar, sugerindo-vos pensamentos propícios. Mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido dessas palavras: procurai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente um bem deve surgir que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Pergunta número 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna, desde que solicitados para esse efeito? Algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Pergunta número 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente opor-se aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Algumas vezes os espíritos, de outras vezes, e o mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é vosso, não é pelos espíritos, mas por vós, que sois o vosso próprio gênio mau. Pergunta número 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradeceis sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. O que aconteceria se negligenciassem em agradecer? O que acontece aos ingratos. Entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e às quais tudo sai bem? Sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Pergunta número 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não têm outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerciam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente, e não poderia ser de outra forma, Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria, tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Pergunta número 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribulações especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento?
ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribulações. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Pergunta número 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso depende de seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Pergunta número 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Pergunta número 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude do seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessário à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem, da mesma forma os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que, ele mesmo, começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Os espíritos durante os combates. Pergunta número 541. Em uma batalha, há espíritos que assistem e sustentam cada partido? Sim, e que estimulam sua coragem. Os antigos outrora representavam os deuses tomando partido por tal ou tal povo. Esses deuses não eram outros senão espíritos representados sob figuras alegóricas. Pergunta número 542. Em uma guerra, a justiça está sempre de um lado? Como os espíritos tomam partido pela injustiça? Sabeis bem que há espíritos que não procuram senão a discórdia e a destruição. Para eles, a guerra é guerra. A justiça da causa pouco os impressiona. Pergunta número 543. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciar por esse motivo, como por todas as concepções. Pergunta número 544. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhe maus planos, tendo em vista sua perdição? Sim, mas não tem ele seu livre-arbítrio? Se seu julgamento não lhe permite distinguir uma ideia justa de uma ideia falsa, suporta as consequências e faria melhor obedecer do que comandar. Pergunta número 545. O general pode, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, uma vista intuitiva, que lhe mostre antecipadamente o resultado de seus planos? Frequentemente, é assim no homem de gênio, é o que se chama inspiração e faz com que ele haja com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e sabem aproveitar as faculdades de que é dotado. Pergunta número 546. No tumulto do combate, o que ocorre com os espíritos que sucumbem? Ainda se interessam pela luta depois da morte? Alguns se interessam, outros se afastam. Nos combates, acontece aquilo que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito está surpreso e, como perturbado, não crê estar morto, parecendo-lhe ainda tomar parte na ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade lhe aparece. Pergunta número 547. Os espíritos que se combatiam, estando vivos uma vez mortos, reconhecem-se por inimigos e são ainda obstinados uns contra os outros? O espírito nesses momentos não está jamais de sangue frio. No primeiro momento ele pode ainda querer seu inimigo e mesmo persegui-lo, mas quando as ideias lhe retornam, vê que a sua animosidade não tem mais objetivo. Entretanto, pode ainda conservar-lhe as impressões mais ou menos fortes, segundo seu caráter.
Percebe ainda o ruído das armas? Sim, perfeitamente. Pergunta número 548. O espírito que assiste de sangue frio a um combate como espectador testemunha a separação da alma e do corpo e como esse fenômeno se apresenta a ele? Há poucas mortes instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo vem a ser mortalmente ferido não tem consciência sobre o momento. Quando ele começa a se reconhecer, é então que se pode distinguir o espírito que se move ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão do corpo morto não produz nenhum efeito desagradável. Toda a vida estando transportada no espírito, só ele atrai atenção e é com ele que se conserva ou a ele que se dirige. Dos pactos. Pergunta número 549. Há alguma coisa de verdadeira nos pactos com os maus espíritos? Não há pactos, mas uma natureza má simpatizando com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar teu vizinho e não sabes como fazê-lo, então chamas para ti os espíritos inferiores que, como tu, não querem senão o mal e, para te ajudarem, querem que tu lhes sirvas nos seus maus propósitos. Mas não se segue daí que teu vizinho não possa se livrar deles por uma conjuração contrária e pela sua vontade. Aquele que quer cometer uma ação má, chama só por isso maus espíritos para ajudá-lo. Está então obrigado a servi-los, como fazem para si, porque eles também têm necessidade dele para o mal que queiram fazer. É somente nisso que consiste o pacto. A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de seu abandono aos maus pensamentos que eles lhe sugerem e não de quaisquer estipulações recíprocas. O pacto, no sentido vulgar que se dá a essa palavra, é uma alegoria que figura uma natureza má simpatizando com espíritos malfazejos. Pergunta número 550. Qual é o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais indivíduos teriam vendido sua alma a Satanás para obter certos favores? Todas as fábulas guardam um ensinamento e um sentido moral. Vosso erro é tomá-las ao pé da letra. Essa é uma alegoria que se pode explicar assim. Aquele que chama em sua ajuda os espíritos para obter os dons da fortuna ou qualquer outro favor, murmura contra a providência. Ele renuncia à missão que recebeu e às provas que deve suportar neste mundo, e disso sofrerá as consequências na vida futura. Isso não quer dizer que sua alma esteja para sempre consagrada à infelicidade. Porém, em lugar de libertar-se da matéria, ele nela se enxafurda mais e mais. Aquilo que gozou sobre a terra não desfrutará no mundo dos espíritos, até que o tenha resgatado em novas provas, talvez maiores e mais penosas. Por seu amor aos prazeres materiais, ele se coloca na dependência dos espíritos impuros. Há entre estes e ele um pacto tácito que o conduz à perdição, mas que lhe é sempre fácil de romper com a assistência dos bons espíritos, se para isso tem vontade firme. Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Pergunta número 551. Pode um homem mau, com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não o permitiria. Pergunta número 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau, e nesse caso elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Mas não acreditais nesse pretenso poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Pergunta número 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? O efeito de torná-las ridículas se são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. Todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque estes são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas? Sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, ou que vos prescrevem certos atos com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Pergunta número 554. Aquele que, errado ou certo, tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode por essa confiança mesma atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento?
É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tenha objetivo mais material que moral. Em todos os casos, isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias, que o expõe aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Pergunta número 555. Que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiro são as pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não compreendeis, acreditai que são dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios frequentemente não passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma multidão de fenômenos sobre os quais a ignorância bordou uma infinidade de fábulas, onde os fatos são exagerados pela imaginação. O conhecimento claro dessas duas ciências, que por assim dizer são apenas uma, mostrando a realidade das coisas e sua verdadeira causa, é o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque mostra o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis naturais e o que é uma crença ridícula. Pergunta número 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? A força magnética pode ir até aí, quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Bênçãos e maldições. Pergunta número 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Deus não escuta uma maldição injusta e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea mesmo sobre a matéria, mas esta influência não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, o mais frequentemente maldizem-se os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece.